agradecer de antemão a sua presença e o seu aceite pelo convite. A gente fica muito honrado pela sua presença. Dizer que essa é a nossa terceira live de uma série que a gente intitulou de um mês antirracista, né? A gente passou pelo mês de junho já, mas essas lives elas continuam acontecendo. A gente teve uma live sobre racismo estrutural, que foi uma live anterior à sua, e a nossa primeira live foi sobre antifascismo e antirracismo. Hoje a gente vai fazer uma live sobre genocídio da população negra, né? E agora eu vou te apresentar. Se eu te falar alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Tudo bem. A Camila, ela é formada em filosofia pela Rural, mestranda em filosofia na Rural também, está se especializando em lógica africana pelo Geru Maan, no E Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Aí, a partir de agora, eu vou passar a palavra para Camila. Para Camila. É Camila, é Camila. isso, Camila. E você fica à vontade para começar a falar do assunto, tá? Tá, tudo bem. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer também, eu que agradeço o convite. A minha amiga de infância, Andresa, falou comigo. Eu falei, nossa, amiga, que legal! Bora, vamos lá. Aí estamos aqui hoje. Além de tudo isso que você falou, eu sou uma mulher negra, jovem, né? Tenho 23 anos. Sou moradora da Baixada Fluminense, nascida e criada em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, né? Lá no Parque Chuna. Moro aqui na Baixada ainda, em Seropédica, agora, né? Que eu estou estudando aqui na Rural. Ai, meu Deus. E é isso, eu sou irmã, sou filha de um casal maravilhoso, meus pais incríveis. Irmã de uma princesinha de 5 anos. E vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o genocídio, o Ru Primavera. Desculpa, gente. O genocídio da população preta no Brasil. E aí, quando a gente pensa, né, esse tema, a gente não pode deixar de vincular o nome do nosso querido Abdias, que foi um grande pensador da nossa frente preta aqui de resistência política e ideológica no Brasil, que fez uma obra intitulada O Genocídio do Negro Brasileiro, que foi publicada, né, em 1978. E aí, até a gente chegar nesse ponto do livro, não discutir se há uma relação ou não, mas existe, né? Existe de fato, mas acho que a gente pode começar a pensar do nosso cotidiano, o que nós vivemos e de onde nós somos, o que nós vemos, ouvimos, pensamos também. É muito complicado a gente pensar a realidade do preto no Brasil. É uma população que foi muito marginalizada, isso para agora, mas nós fomos explorados e nós somos explorados até hoje. E é complicado quando a gente para refletir sobre o nosso próprio lugar, né? Refletir sobre nós mesmos. A gente passa um maior tempão estudando no ensino básico para depois perder toda e qualquer, a gente nunca se identifica, mas qualquer vínculo que a gente tenha tido com a história que nos foi contada, a gente acaba perdendo, porque existem vários momentos que a gente se entende enquanto o preto dentro da sociedade, cumprindo os papéis sociais que foram designados, né, para a gente por uma população sem amor, sem coração, assim, é muito complicado quando a gente vai analisar o que foi esse processo de escravização dos povos africanos, né, que foram sequestrados e trazidos para cá numa viagem tenebrosa no sentido de você sentir medo, né? Mas enfim, a gente sabe que
existe toda uma originalidade no nosso pensamento que faz com que a gente consiga chegar até aqui hoje, 2020, depois de tantos e tantos anos, séculos de exploração, ainda explorados, mas num outro momento, graças aos nossos ancestrais e a galera que está aí na luta ainda. Então a gente precisa de muitos pontos de vistas para poder entender o que é esse genocídio. A gente precisa voltar ao tempo, né, da invasão do território que hoje nós chamamos o nosso Brasil e entender como o processo, né, nas relações entre a galera que estava começando a ocupar aquele território, né, sem entrar muito em como foi essa ocupação, só para dar uma contextualizada geral, porque eu sei que isso foi tratado, assisti as outras lives, amei as meninas incríveis, beijo para elas, inclusive. E a gente começar a entrar na questão de fato. O europeu vem para cá, né, e começa esse sequestro dessas pessoas para a produção, né, do que a gente vê como o início da produção capitalista de acúmulo de bens aqui, né, e em Portugal concomitantemente, né, como fomos categorizados como colônias, né, colônia de Portugal, depois da invasão e de um processo de habitação. E é engraçado que quando a gente pensa essa relação, esse início de relação com essa galera aí, e a gente pensa o nosso momento atual, que o nosso momento atual é um momento significativo, todo momento para nós é um momento significativo, para eles também, né? Porque existe a questão de ser e todos nós somos em concomitância, e não somos nós apenas que somos, tudo pode ser. E é uma questão mais abrangente, que se a gente começa a Camila, incluir essa galera. Oi, voltou. pode falar. Tinha Ah, parado um que se pouquinho, a mas gente. voltou. Entendi. Se a gente começa a incluir um pessoal dentro desse pensamento, né, que vai entender certas subjetividades da existência humana, a gente já não consegue pensar numa possibilidade de acontecer o que aconteceu por mais de séculos e séculos nessa hierarquia, né, racializada que eles criaram, um delírio. Então, a gente começa a pensar essa relação, que é uma relação de invasão, né, uma relação abusiva no que a gente concebe hoje, desde sempre, e a gente vai tratar de diversas formas desse abuso, e é muito complicado, e é a palavra que eu vou dizer sempre, complicado, porque é um misto de muitos sentimentos, e para entender, só se abrindo ao complicado ao diferente, que é uma questão também muito interessante que eu trabalho, que é uma coisa que eu chamo de paradoxo da diferença, né? Que é tentar compreender que delírio é esse que faz com que uma pessoa, um grupo de pessoas, não entenda a diferença, mesmo tendo um contato direto com esse conceito na sua sociedade. Mas eles não entendem a diferença, porque quando a gente entende a diferença, e isso a gente ensina para crianças, as nossas crianças sabem o que é a diferença, as nossas crianças de hoje. E elas entendem, porque são todas amiguinhas. E elas não vêm com esses preconceitos todos, elas aprendem com os adultos. E depois vão praticando, a gente sabe como isso se dá. Mas criança é uma coisa linda. Eu sou apaixonada nas crianças porque elas são um modelo ali sem essas amarras que colocaram dentro da sociedade, porque muitas das vezes nós sempre pensamos de uma forma reflexiva sobre a nossa realidade, mas a estrutura social é de tal forma racista, sexista,
capitalista que ela faz com que você compra e seja colocado em certos tipos sociais e você às vezes está em algumas relações que você nem percebe porque é complicado demais, né? Enfim. E a gente vai ver a consolidação do que o Achille Mbembe chama de necropolítica, né? A partir desse delírio, que também é um conceito dele, mas já cunhado na Crítica da Razão Negra, que são livros importantíssimos, Crítica da Razão Negra e a Necropolítica. Eu acho importante, assim, eu gosto desse autor, por isso eu estou indicando, mas eu tentei pensar numa conversa com todo mundo que abarcasse os nossos grandes nomes, sabe? E conversar com quem formou o nosso pensamento intelectual aqui, não só intelectual, mas quem está fazendo parte da nossa sociedade que formou o nosso pensamento sobre o que aconteceu de fato, né? Toda uma luta, toda uma resistência para a gente poder reconstruir uma história que foi mal contada por muito tempo. E isso é uma luta muito grande, então eu tentei pensar nos nossos grandes nomes. Alguns, né? Porque são muitos grandes nomes. E aí a gente tem essa politização racializante que vai inicialmente reunir, né, três grupos num determinado lugar. E esses três grupos eles vão se relacionar de formas distintas. A gente sabe que os nativos daqui da América do Sul que estavam no nosso território, os nossos indígenas, os ameríndios, eles tinham a cultura deles e os africanos que foram sequestrados e trazidos para cá para serem escravizados, né, no trabalho forçado, também tinham um pensamento, uma cultura, e o branco outra. E essa galera, quando vai se encontrar aqui sob diversas realidades diferentes, mas coexistindo, vai ser um processo difícil, então, certamente difícil de entender, porque a gente precisa lidar de cara com o maior crime que a humanidade já cometeu, que foi a escravização de um povo por... Gente, isso é muito grave, por séculos e séculos. E a gente tem uma estrutura ainda hoje que não vai dar conta da sociedade que nós precisamos, que é uma sociedade que precisa entender o planeta que nós vivemos e se a gente não consegue sair do agente enquanto potências, né, de movimento, que aí a gente fala de todo mundo, não consegue sair de tipos sociais e isso é muito muito triste, porque nós não deveríamos estar nessa discussão, isso não deveria ter acontecido. Mas existe a necessidade de nós entendermos esse processo para um processo anterior, né, toda uma história que não nos foi contada para a gente poder se posicionar, para a gente poder melhor organizar e somar na nossa luta antirracista. E esses conceitos, né, o delírio, a necropolítica, eles designam essas ações, né, mal fundamentadas, ações de racista, né? Ações racistas de. Ai, desculpa, gente. Enfim, essas ações racistas, não só as ações, mas todo o pensamento por trás dela, tudo o que está abarcado dentro desse projeto, né, de genocídio e como ele vai ser colocado dentro das sociedades do nosso planeta, é um problema muito sério a ser colocado. Porque quando a gente vai relacionar com esse conceito que a Lélia Gonzalez, né, vai
vai trazer sobre a neurose social, né? Que a gente está falando de um processo similar, que é tentar entender o que se passa na cabeça do racista, né? Da pessoa que nos explora, achando que nós devemos ser explorados porque somos uma raça inferior e, enfim, o que se passa? Para a gente tentar entender, a gente precisa é, ter a empatia que eles não têm, né? De pensar um pouco a contextualização de formação da sociedade deles e como eles começaram a se relacionar com as outras existentes. E existe uma evidente relação de troca de realidade, porque o europeu ele vem de uma realidade de escassez, de falta, de ter que lidar com o tempo de uma maneira específica, outra, e a gente já vem de uma outra realidade, nós nativos de África e da América também, que é uma realidade climática diferente, uma realidade cultural totalmente diferente. Então você vê aí a troca, né? Tipo, o que eu não quero, eu aplico. E hoje você vê a posição desse grupo de pessoas, né? Em todo o mundo, do nosso mundinho, planeta Terra. Como que essa galera se foi se disseminando junto com essas ideias meio estranhas, totalmente, por aí. E você vê que eles detêm um capital muito grande, né? Você vê que dentro dessa máquina que foi criada do capitalismo, o negócio está andando de mal a pior desde sempre. E aí, quando a gente pensa o Brasil nessa época de início dessa relação multiculturalista, a gente precisa entender que nesses anos iniciais de invasão já tudo aconteceu em concomitância. Já tinha gente preta sendo escravizada aqui. E essa galera, junto com os nativos dessa terra aqui também, nossos indígenas, eles estavam sofrendo essa tortura, né? Desde essa época. É um dado complicado. É engraçado que, tipo, nesse contexto todo, a gente consegue identificar a nossa força também, porque não é brincadeira, né? A gente passar por tantos processos e ainda hoje discutir processos tão passados. É uma questão difícil de tentar entender. Em 1535, assim, o comércio escravagista ele já estava totalmente liberado aqui. E aí você tem uma fundamentação, começaram a organizar essa relação, né, de mercantilização desses corpos muito, muito antes. E a gente vê que os nossos corpos eles ainda estão nesse mercado, né? E é horrível pensar sobre isso. Era uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu, hoje mesmo, mais cedo. Estava conversando com ele, chamando ele para assistir a live hoje. E ele me falou, o Luquinho me falou que, poxa, amiga, é muito triste mesmo, a gente precisa conversar sobre isso, porque nós estamos lutando até hoje para ser livre. E nós sempre fomos livres. Eu achei. Eu parei para conversar com ele e falei, amigo, é exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Porque a gente precisa lidar com uma dissonância, um estado minimamente estranho, né? Psicológico. E a gente precisa entender para poder gerar uma resolução para esse problema. E aí, dentro desse contexto todo, a gente passa vários séculos de exploração, de sol a sol, todos os dias, da nossa galera, dos nossos antepassados, desculpa.
E na virada do século XIX para o século XX, a continuação do que o Abdias ele vai chamar da ficção do negro livre, né? Porque antes desse momento de finalização, né, desse período de exploração que não foi finalizado, já havia uma galera que estava sendo marginalizada, que eram os mais idosos, a galera que tinha sofrido com os castigos e os maus tratos e não podia mais trabalhar, né? E essa galera era livre. E aí depois da Lei Áurea, né, do estabelecimento da lei, a galera fica livre sem nenhum direito, sendo que já existia uma sociedade organizada minimamente, uma sociedade racista que se organiza até hoje para demarcar esse, esse racismo todo. E dentro desse momento pré e pós-abolicionista, que teve uma imensa cobertura da nossa galera preta, eles estavam articulados, discutindo, e pererê papapá, tava todo mundo ali, e como nós estamos hoje fazendo o que nós estamos fazendo também, discutindo as possibilidades, porque não, é uma ingenuidade achar que a pessoa vai ser escravizada e não vai fazer nada, né? Se a gente olha para a nossa realidade e tenta minimamente e imaginar, se colocar na realidade dos nossos antepassados, nós não aceitaríamos eles tão pouco. E a galera lutou bravamente. As primeiras greves do Brasil foram nesse momento, tipo, né? Nesse momento específico. Não é no século XX, não é em 1910, tá ligado? É um outro rolê que não é contado, né? É todo um processo de marginalização da nossa cultura, do nosso conhecimento, todo um processo de desvalorização do que nós somos, né? Para tirar esse caráter de humanidade de nós, para que ficasse mais aceitável para eles as atrocidades que eles faziam, né? Porque é o passar de pano desde aquela época e muito antes na sociedade deles, que parece que a gente, certa população da nossa sociedade herda esse caráter daí, né? Muito engraçado a gente pensar. Não diretamente nesse sentido de herança, mas pensar essas relações para gastar onda mesmo. A galera fica gastando onda da gente um tempão. Eu sempre falo com os meus amigos, gente, branco é foda. Porque branco é complicado. Sempre a gente tem que ficar com o pé atrás mesmo. E não é uma parada que eu falo, é uma parada que minha mãe falou pra mim, que a mãe dela falou pra ela, que a mãe da minha avó falou pra ela, tá ligado? É uma questão realmente que o nosso pessoal, a nossa população se preocupou, não só com isso, mas com tudo que a gente tem hoje é fruto de um trabalho que começou muito, muito, muito tempo atrás. Sim. E nós somos e estamos do jeito que estamos graças a uma série de pessoas que muitas das vezes as nossas crianças e nós mesmos não sabemos os nomes porque nos foi negado esse acesso à educação desde sempre. Falando dentro desse período escravocrata, porque eu já vou tentar terminar ele para a gente falar das outras questões, tem uns dados, né, importantes a serem discutidos. Por exemplo, dentro desse período, o escravizado ele trabalhava mais de 12 horas por dia, de quando o sol nascia até quando o sol se põe naquele momento. E aí a galera tá liberada do trabalho diário
E aí existiram algumas leis, né, no momento posterior, na, no século XVII, que permitiam que inicialmente negros não podiam estudar, mas quando a gente começa a escolarização segundo a cultura deles, é a partir desse momento do século XVII que os negros eles poderiam estudar no horário noturno, né? Mas aí se a gente pensa essa realidade de exploração de sol a sol, como é que você estuda à noite? Ainda hoje é difícil a gente ver a galera que frequenta o EJA, trabalha pra caramba, chega na aula cansado do trabalho, né? E tendo que estudar ainda, sendo que a realidade para muitos outros não é essa, desde sempre, né? E aí são coisas que aconteciam sobre as quais os nossos antepassados pensavam e reivindicavam os seus direitos, né? Sobre essas reflexões, né? E aí a gente vai ter as fugas, né, reivindicatórias e fugas de rompimento. A gente vai ter todo um processo, né, de resistência da galera. E aí quando a gente parte para o século XIX, XX, esse pessoal burguês, né, que estava ali no centro da bolha, né, dentro da bolha e no centro da bolha, eles começam a pensar a formação do pensamento social e político brasileiro, né? E a gente tem o que a Amanda falou na segunda-feira sobre a formação, né, dessa frente intelectual que vai dizer para todo mundo o que é Brasil. E aí, nesse momento, surge esse conceito de democracia racial. E é um conceito que vigora durante muito tempo. E se bobear, tem bolsominion que até hoje fala, não, porque Brasil é democracia racial. Né? Que é complicado. E não é. A gente vê que o trabalho lá foi feito de tal maneira que nós temos muita repercussão ainda na nossa sociedade atual. E esse mito ele vai ser colocado, né, de uma forma igual que o mundo inteiro fora do nosso continente, no nosso continente, que eu vou falar sobre o nosso país nesse momento, acredita que nós éramos naquele momento uma grande democracia racial, todo mundo amigo e irmão, sendo que a realidade sempre foi outra, né? E nós sabemos até hoje porque vivemos isso. E aí você vai ter o Gilberto Freire e o Florestan Fernandes discutindo essa questão. Florestan Fernandes até, né, numa frente de oposição ao conceito, né, de democracia racial, mas em contrapartida com várias ideias tortas também, tipo morenidade racial. É complicado. E, enfim, os brancos estavam lá discutindo, porque eles estudavam, né? Eles ocupavam aqueles espaços acadêmicos e eles discutiam sobre aquilo. E a nossa gente preta estava trabalhando no que podia, né? Porque a Amanda falou sobre o incentivo da imigração para o Brasil na época pós-abolição, né? O que deixou os nossos antepassados à margem da margem, sem emprego, sem essa ocupação social trabalhista. E aí são várias questões que formam essa estrutura que a gente vai tá comentando sobre até chegar, né, no nosso momento atual, que a gente vai perceber que nada mudou. Os pretos continuam morrendo e continuam trabalhando pela sustentação do país.
né? Uma constatação muito triste. Porque eu também estava conversando com esse meu amigo Louquinho sobre isso, né? A gente tava se lamentando e ao mesmo tempo renovando nossas forças, né? Conversando sobre, poxa, é isso que essa sociedade tem pra gente, exploração? É isso mesmo? A gente vai ter que aceitar isso? Vocês querem que a gente aceite isso? A gente nunca aceitou. E vocês ainda estão insistindo nessa ideia? É isso mesmo? E a gente estava conversando sobre isso, refletindo, né? E uma coisa é certa, que a educação, ela precisa continuar sendo movimentada para contar a nossa história, para formar um certo tipo de pensamento, com certeza. Esse é o caminho mais próximo que a gente tem a pegar para tentar modificar essa estrutura de racialização, né, e de segregação, que é muito triste, que nós vemos a todo momento. Existem vários espaços que a gente não consegue frequentar por conta do nosso estereótipo. E quando a gente consegue frequentar, é sempre um desconforto enorme, porque é uma galera que não consegue, não sabe se comportar com os outros, não sabe se comportar em coletividade, não sabe o que é isso, pensar a diferença, não sabe. Acha que é normal a raiva que sente de pessoas, de cultura, de coisas desconhecidas. E isso é uma observação muito intensa, porque é uma galera que não pôde pensar em aprender a cultura do outro, mas pôde pensar em ensinar a sua própria cultura. A impor E sua para própria poder. cultura. Impor, desculpa, a sua própria cultura para poder ser entendido, mas procurar entender as outras perspectivas nunca. Né? A não ser para roubar, né, os conceitos e tudo que eles roubavam, coisas materiais e não materiais. Enfim. E aí, quando a gente está formando, eles estão formando o Brasil deles, aquela ideia de Brasil deles, e essa educação está sendo negada, né? Para o preto brasileiro, a gente não tem um confronto direto naquele momento. Então, por isso que fica muito tempo, né, de uma certa ideia sendo defendida por uma certa galera, porque não tinha um confronto dentro do ambiente deles. Mesmo que houvessem negros, pretos no ambiente deles, a galera sempre foi silenciada, nunca falou. E pensando em todo esse processo, quando a gente vai discutir a obra do Abdias, ela vem como uma resposta direta da frente negra, né, com essa, essa crença delirante de democracia racial no Brasil, quando na verdade o branco estava falando que eu defendo os pretos, eu defendo os indígenas, acredito nisso, naquilo outro. Tinha uma mãe negra, né, conforme o conceito de Lélia Gonzalez, dentro da sua própria casa, gerindo a sua própria vida, porque nem isso eles eram capazes de fazer. E aí, se a gente pensa nesse mito outro de meritocracia, se fosse por meritocracia, a gente ia ter que ajudar ainda mais o branco, porque a galera não consegue se virar sozinho. Porque tem que ter alguém para limpar, tem que ter alguém para cuidar do seu filho. Tu tem um filho, tu vai dar teu filho para alguém cuidar, você não vai cuidar do teu filho. Não, tipo, na nossa comunidade isso é normal também. Tipo, as mães cuidam dos seus filhos em coletividade. A gente vê isso. Mas não é isso, né? É uma coisa totalmente diferente. É você tirar a sua responsabilidade de você, da sua família, e você colocar em outra pessoa e achar que isso é certo, quando na verdade não é. Então, Abdias, ele vai ter uma. Quer falar?
Principalmente que a gente vive um momento de pandemia onde o discurso do distanciamento social ele é pregado, mas existem empregadas tendo que trabalhar na casa dos seus patrões, né? A gente teve o primeiro caso de Exatamente. Covid aqui no Brasil, de uma mulher que foi para fora do Brasil, trouxe a doença, e quem morre é a empregada, porque a saúde dela é precarizada, porque o acesso à saúde dela também é precarizado, né? Exatamente. E eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque eu fiquei falando com vocês e o tempo tá passando, né? E enfim, na obra do Abdias, o Genocídio do Negro Brasileiro, ele vai falar de todos esses aspectos que a gente está discutindo. Isso lá na época dele já. E Abdias, para quem desconhece, é um pensador aí do século XX, do início do século XX, que teve contato negro, né? Teve a experiência de várias perspectivas e ele conseguiu aplicar muitas coisas do que ele viu em outros processos formativos aqui no Brasil também. E é interessante falar da atuação dele na política, né? Porque nesse dele, inclusive, ele vem com um projeto de restituição, né, de ações afirmativas, mas na época deles não chamavam de ações afirmativas, porque era coisa do outro lugar lá, dos Estados Unidos. E aí, mas essas ações afirmativas estavam sendo pensadas por ele também. E é algo muito importante para a gente entender que figura é essa. E aí a gente tem muitas coisas sendo tocadas, muitos problemas sendo tocados pela obra dele. Ele vai falar da questão da mulher, ele vai falar do que foi a formação da população brasileira através do estupro, né, da exploração sexual da mulher negra. E isso é muito legal você pensar também um homem falando sobre a perspectiva feminina. E por isso nós pensamos a sociedade de uma forma diferente, nós mulheres pretas, dentro dos nossos movimentos. E em conjunção com o homem preto também. E a gente tem uma riqueza muito grande de informação na obra dele. Vai desmentir essa questão da democracia racial, existem peculiaridades sobre a relação dele com o governo, né? E vários governos, né? E você tem eventos em que ele era boicotado pelo próprio governo, quando na verdade ele estava sendo convidado pela formação, por quem estava pensando no evento. E são várias questões, né, para a gente pensar dessa grande figura querida que foi Abdias. E a obra dele é muito denunciativa, é maravilhosa, eu gosto. E é muito atual, infelizmente, mesmo após 42 anos de publicação, ela é muito atual. E a gente tem esse cenário do Covid-19 agora, em 2020, e todas essas questões que a gente está discutindo desde muito tempo, tipo, a gente estava discutindo um período muito anterior, 300, 400 e poucos anos atrás, e a mesma coisa está acontecendo hoje. Então, isso é muito frustrante e é muito denunciativo também. E a gente consegue ter um gás para pensar as nossas questões agora também. Porque é muito triste você ligar o noticiário e você ver as nossas vidas se perdendo, sem nome, porque já se tornou banal, já se tornou natural você prestar atenção na quantidade e não no nome, em quem era, quantos anos tinha, que família era, de que lugar era, é branco, preta, na maioria das vezes preta, e está sofrendo muita violência desde sempre, né? E a gente tem vários manifestos e cartas abertas e alguns artigos da galera que tá pensando o Brasil hoje, né? Nós, jovens, o pessoal mais
da idade dos nossos pais, pessoal mais antigo ainda. E a galera tá comentando sobre isso também, o Renato Nogueira, a Catiúcia Ribeiro, muita gente falando sobre muita coisa e a gente precisa buscar ouvir esses ensinamentos também. Eu acho que é assim que a gente vai construir uma ponte segura, né, a partir da educação. E nós temos, enquanto preto, eu principalmente enquanto educadora preta, a responsabilidade de levar, né, os acessos que eu não tive ao máximo de pessoas, ao máximo de crianças negras que eu puder. E é um processo de cada um. Tava pensando também, assim como todos nós, o papel do branco nisso tudo, que também tem um papel. Que se você observa a realidade, você consegue enxergar os problemas, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode só ficar observando, porque você já está observando há muito tempo, né? Então agora Hum. é um momento de ação, a continuidade da nossa ação, mas também um momento de convidar essa outra galera que faz parte dos opressores para se redimir e entrar nessa luta junto com a gente. Mas não é uma redenção, né? Mas existe um vácuo muito grande na linha temporal para a gente poder brigar agora por uma coisa que uma pessoa que não está ligada à sua família fez, mas você é branco hoje, eu sou negra hoje. Então, são vários elos que a gente precisa quebrar e reconstruir da maneira correta, a partir de uma filosofia a outra, a partir de uma cultura a outra. E aí Abdias Nascimento tem uma obra muito importante também, que é o Quilombismo, que vai falar sobre uma organização social diferente dessa que a gente está fazendo. Dessa que a gente não, dessa que eles fizeram. É, e são, tô terminando já, e são questões que nós precisamos observar, né? E um dado interessante é que, sob a perspectiva desse autor, dessa época tão passada que a gente está falando, ele já pensava a política representativa, né, com o preto no poder político, no cenário político, fazendo as suas próprias leis e reivindicando os seus espaços, e ele também tá pensando a questão da mulher. Então ele divide a porcentagem, tipo, mesmo tanto de homens que ocupam os espaços, as mulheres também. E no quilombismo, meu filho, a mulher que tem que gerir a maior parte da situação, porque senão não manda para frente. Ele tem esse entendimento. E eu acho isso muito legal da gente observar. E um dado também, gente, é, na época do Partido Comunista aqui no Brasil, eles votaram contra o projeto de lei dele, contra o projeto de lei de ações afirmativas. E você tem um deputado do outro partido, da UDN, que levou o projeto para ser votado e também teve que votar contra, porque foram as orientações, para você ver, politicamente falando, como o preto nunca foi pensado no cenário político que eles construíram. Então a gente precisa reconstruir esse cenário político, ocupar esses espaços e reconstruir essa política sob outros pontos de vista. E é um pouco sobre isso. E para fechar, a gente precisa lembrar, né, de cuidar, né, do que nós estamos passando agora, cuidar dos nossos mortos, lembrá-los, buscar um entendimento, né, sobre a situação que foge da nossa compreensão e que, infelizmente, vai nos atingir de uma forma diferente, né, do que está acontecendo com a outra galera, que o vírus começa a circular no extrato social deles e agora está sendo esmagador no nosso. Então a gente precisa nutrir a nossa mente, né, e tentar sobreviver da melhor maneira que nós podemos, né, para poder continuar essa luta. E principalmente a galera branca tem que se apresentar para ajudar, né, a mudar essa situação, porque não adianta nada você entender o problema, você ver o problema e você não fazer nada com seus privilégios para poder sanar alguma coisa. A gente precisa disso também. É claro que somos fortes pra caramba. Estamos aqui hoje, tipo,
estamos ocupando os espaços que nós ocupamos hoje. Uma coisa muito impensada no momento anterior. E é sobre essa logística toda que, infelizmente, a gente precisa falar que em maio, confronto policial nas comunidades, 741 mortes, 78% pretos. Então, é isso que a gente precisa pensar. Pensar que nesse jogo de isolamento social, o preto está sofrendo isolamento social há muito tempo, porque ele está saindo desse núcleo, desse centro, ele está sendo marginalizado há muito tempo. E agora, nesse momento de isolamento social total, ele não está tendo esse privilégio de ficar em casa, porque ele está tendo que ir à luta, como sempre foi. E para finalizar, eu estava conversando essa semana com uma amiga branca, e ela estava me falando que o povo brasileiro é muito trabalhador, que ele vai conseguir passar por essa epidemia, vai passar por esse momento. E aí eu fiquei olhando assim, né? Eu falei, pois é, né? Esse povo trabalhador é um povo específico que tem nome, o povo preto. É a gente que trabalha para poder fazer a pandemia passar para vocês. É a gente que está morrendo. E é isso. Desculpa ter me alongado. Espero ter tocado a situação para a gente pensar quando o Estado tocou as nossas vidas e tirou as nossas vidas, as vidas das nossas famílias. Isso tem relação direta com um projeto, que é um projeto de matar, uma máquina de matar pessoas e matar pessoas específicas, porque nesse processo todo o corpo do trabalho ele foi racializado, o corpo da exploração foi racializado e é o nosso corpo. Por isso que a música diz que a nossa carne é mais barata do mercado. É isso, gente. Vamos conversar no tempo que nos resta. Me desculpa ter me alongado mesmo. Queria aproveitar e dar um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto. Dizer que a gente vive num estado que ele foi estruturado através de um capitalismo pensado pelo branco, né? E aí, Esse é o acho que a gente problema. precisa quebrar de uma vez por todas com o estigma de falar que discutir racismo a gente está tocando em pautas identitárias. Na verdade, não, são pautas estruturais que atravessam qualquer pauta identitária, que atravessam qualquer Exatamente. discussão que vai se discutir dentro dessa sociedade que a gente vive. Então, o convite que se faz para o branco é um convite de abrir mão dos seus próprios privilégios e entender que o protagonismo dessa luta não é dele, que ele está mais ali para aprender e construir junto, né? E aí, Exatamente. para finalizar, eu queria lembrar que a gente está sobre uma determinação do STF que não poderia haver operações dentro das favelas durante esse tempo de pandemia. E o que a gente mais vê diariamente são corpos pretos sendo tombados e lá escrito no relato da polícia que foi por auto de resistência, quer dizer que a polícia estava matando ali para se defender. Então, todo preto que morre dentro da favela, eles dizem que é bandido, que estava trocando tiro, né? Até crianças eles dizem que está portando arma. Então, essa é a realidade que a gente vive no Rio de Janeiro. A gente tem 7 minutinhos aí para quem quiser mandar alguma pergunta para Camila e a gente conversar. E aí depois a live, ela automaticamente ela para com 1 hora de live. Eu Então tô esse é o vendo momento. aqui a Duda.f falou que escutou falas, né, errôneas sobre o ensino de crianças, né, sobre o ensino da questão racial para crianças, justificando essa questão que a gente estava falando sobre a igualdade racial que supostamente existiria no Brasil. E é daí que se constrói, né? As pessoas acreditam, porque são ensinadas desde a infância, desde o primeiro contato, né, na educação. Aí tem o militante Angel. Ai, a Angel! Ela tá concordando com a Duda, né? Só tô vendo agora, gente. O racismo institucional
ele é um reflexo, né? Ele é centralizado, né? Não um reflexo, ele faz parte da estrutura, vai gerar vários tipos de racismo dentro da estrutura central do racismo, vai gerar vários tipos de genocídio, porque a população negra não morre só por arma de fogo, morre por várias situações. Às vezes é um confronto direto, às vezes é uma questão psicológica. Então são vários tipos e a gente precisa pensar nessas questões, né, em como estão matando a nossa gente. Mas é um projeto muito grande. Falando A aqui na educação é própria o único questão, caminho para fazer a diferença. Fala, Lucas, na desculpa. própria questão saúde aqui, a gente tem que lembrar também que a população negra é quem mais usa o SUS. Então, sucatear o SUS é sucatear a saúde do povo preto. Aí é que tá a questão da saúde do povo preto nunca foi pensada. A gente sempre foi largado para morrer, né? E para ser substituído. Então é uma grande discussão também, que atualmente nós mais usamos e nós mais morremos por essas instituições também. É Tem mais duas mais uma perguntas aqui complicação. para finalizar. De que forma essa violência policial pode ser tratada e como tratar o racismo na mente das crianças negras? Como empoderá-las? Repete para mim, de que De forma que forma como tratar o racismo na mente das crianças negras e como empoderá-las. Então, eu tenho uma irmãzinha de 5 anos e com 2 aninhos, 3 aninhos de idade, uma vez ela chegou em casa, e chegou em casa não, meus pais foram buscar ela na escola e a tia do colégio, uma das tias, veio falar com a minha mãe, tipo, porque teve um problema hoje, não sei o que lá. E a Nicole chamou a criança de racista. Minha mãe perguntou pra Nicole na frente da tia. Mas o que aconteceu? Ela foi racista? A Nicole falou, foi racista. Ela falou que meu cabelo é duro. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa falar sobre as práticas racistas, como elas acontecem, para as nossas crianças aprenderem a se defender, também ensinar os métodos de defesa. Eu falava com a minha irmã, falou mal da cor da tua pele, falou mal do formato do seu nariz, do formato da sua boca, e isso é crime. Então a gente precisa sinalizar coisas e aos poucos, depois que essas coisas forem aceitas, né, esses conceitos forem aceitos, precisa trabalhando a partir do que ela já engaja. Aí, hoje em dia, a minha irmã me pergunta se eu não gosto de branco, né? De tanto que eu falo sobre essas coisas com ela. Ela fala, você não gosta de branco, né, Camila? Eu falo, não, amiga. Eu tenho até uns amigos de branco aí. Tio Pedro é branco. O Pedro estava assistindo a live da gente. Eu tenho outros amigos brancos. Tio Lucas é branco. Ela é mesmo, né? É verdade. Também não pode desprezar eles, né? Aí eu falo, é isso aí. Camila, Então, eu preciso te interromper fale. agora e dizer que a gente precisa dar tchau. Tchau, gente. Foi muito bom essa conversa com vocês. Falta dois Que minutinhos para hajam fechar. próximos. Uhum. Agradecer a oportunidade que as pessoas tiveram aqui também de estar te ouvindo. Né? A Lasca agradece muito. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, tá? Que a gente possa refletir sobre essas questões e pesquisar mais também. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera. Beijo. Beijo.